Vamos dar o início agora. Então, primeiramente, muito boa tarde para todas as pessoas presentes, todos e todas aqui. Esse é o nosso primeiro seminário online desse ano, né? Então, obrigada pela participação de todos. Hoje a gente está com a casa cheia, um público bem maior do que o normal, 48 pessoas já online. Então, é um prazer receber todo mundo aqui e principalmente receber a Lorena e poder começar com a Lorena. Então, para mim é um prazer especial poder receber você, Lorena, aqui no nosso seminário, pelo GEPAM e por ser gênero e por tudo. Eu raramente chamo pessoas, geralmente eu escolho um por semestre, porque como eu coordeno os seminários, eu não quero monopolizar muito o seminário. Então, eu sempre fico muito feliz quando tem pessoas tão queridas aqui apresentando para a gente. E aí, para introduzir a Lorena, embora eu acho que quase todo mundo já conheça a Lorena é economista, é doutora em economia pela ESP-FGV, tem um pós-doutorado pelo INSPER e pela FEA-USP, tem interesse nas áreas de economia, da família e do gênero, microeconomia aplicada, saúde e teoria dos jogos. Atualmente ela é professora da Fundação Getúlio Vargas e da Federal do ABC, na pós-graduação em Economia, e é atual presidente do GEFAM, da Sociedade de Economia da Família e do Gênero. A apresentação que a Lorena vai fazer hoje tem muita relação com economia da saúde, e mantendo essa linha de gênero que é tão comum a todos os trabalhos da Lorena. Então, Lorena, mais uma vez é um prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado o convite para fazer esse seminário para nós e fique à vontade para fazer sua apresentação. Obrigada, Kênia. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Tá. Então, lembrando que a vice-presidente do GEFAM é a Kênia, né? Recém-eleita. Recém-eleita, é verdade. Então, tá. Nossa, queria agradecer o convite. E assim, eu acho que quando eu for compartilhar a tela, eu paro de ver vocês. Então, se alguém tiver dúvida, pode me parar e perguntar. Porque, às vezes, eu também não vejo o chat, então pode parar e me perguntar. Não tem problema. Eu acho que é até melhor, né? Tela inteira. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Sim. Tá bom. Só não está maximizada ainda. Ah, tá. Tá vendo. Ai, peraí. Agora tá, né? Perfeito. Tá. Então, esse trabalho é um trabalho em coautoria com a Andréa Flores e a Sophie Mates. Elas são professoras na Fundação Getúlio Vargas, mas do Rio, da Escola de Economia do Rio. Então, esse trabalho ele começou porque a Sophie ele tem um trabalho sobre mudanças climáticas e mercado de trabalho. E aí eu fiquei pensando, né, quando eu assisti, que a gente poderia tentar olhar para questões de família ou questões até de saúde. Na verdade, a gente começou com a ideia de família, com questões de casamento, divórcio, mas foi mais difícil da gente conseguir informação. Então, aí a gente acabou também pensando uma outra questão de família, que seriam os nascimentos, ou também os natimortos. Então, vou explicar um pouco, né? O paper, a gente quer analisar efeitos de ondas de calor em questões de nascimento, ou seja, o que seriam questões de nascimento, né? Por exemplo, peso ao nascer, notas do APGA. Depois eu vou explicar direitinho, né? O que a gente olha e também a probabilidade de você, por exemplo, de você ter um natimorto, ou se a mulher, né, durante a gestação,
aumenta a chance dela ter alguma complicação e acabar tendo o bebê nascer com natimorto, né? Então, essa literatura, né, de mudanças ou eventos extremos, né, ela tem sido bastante trabalhada na literatura, né? A gente tem já bem documentado efeitos adversos. Uma coisa que a gente também observa até nos dados é que, assim, uma coisa é você ter um dia, por exemplo, de um dia muito quente. Outra coisa é quando isso vai se tornando cumulativo, né? Uma onda de calor de 3 dias, uma onda de calor de 5 dias, né? E também como que a gente define onda de calor, né? Que essa é uma outra questão que eu vou falar, né? Então, a gente quis trazer, né, essa questão, como que ondas de calor podem afetar, né, a saúde, né, nesse período da gestação, né, do bebê e pós-nascimento. Então, a gente tem na literatura já evidência, né, que calor extremo, ele durante a gravidez, né, principalmente mais para o fim da gravidez, ele pode aumentar, né, a mortalidade infantil e os natimortos. Também ele pode antecipar os nascimentos. Então, acho que é por isso que a gente observa uma queda no peso ao nascer, né? E esse trabalho do Kim e outros autores, né, vai mostrar que você tem um aumento da hospitalização materna por emergência, né? Então, aí é algum problema materno durante a gravidez. A gente tem também na literatura já documentado que um aumento de ondas de calor, você tem uma queda do peso ao nascer dos bebês, né? E isso também tem muita variação dependendo de quando a mãe, né, é exposta a essa variação dessa onda de calor, né? Aí tem esse artigo que é muito que eu gostei bastante, apesar de não ser onda de calor, a Maria ela vai trabalhar nesse artigo, né, sobre efeitos nas crianças, né, ao nascer e depois de alguns anos, né, quando crianças que foram afetadas pelas enchentes ocorridas no Equador entre 1997 e 98, tanto quando ainda no útero, né, depois no primeiro ano de vida, e depois ela consegue olhar, acho que 5 ou 6 anos depois. E aí ela observa que os efeitos negativos não acontecem só ao nascer, mas eles são persistentes, né? Então, e são efeitos que a gente não observa no momento, né? Então, ela vai... alguns efeitos que ela observa depois de alguns anos você tem em média, as crianças, né, que foram afetadas têm uma altura menor e tem um efeito negativo em algumas questões cognitivas. Então, ela mostra isso no artigo. E aí o que a gente quer ver, né, que eu já adiantei, se a criança é exposta no útero, né, a ondas de calor, afeta alguns resultados de nascimento e até o aumento de natimortos. A gente vai usar dados entre 2005 e 2018. Então, a gente vai usar os dados da SINASC, que são os dados de nascimento. Então, a gente tem os dados diários entre 2005 e 2018. Os dados da SINASC são bastante... Tem várias variáveis interessantes, né? Muito sobre as mães, nível de escolaridade, idade, raça,
se o nascimento ocorreu no hospital, onde fica o hospital, que tipo de parto. Então, assim, tem esses... se a criança nasceu com algum tipo de anomalia. Então, tem várias questões, vários dados interessantes nessa pesquisa. O peso do bebê, a nota de Apgar, né, quando a criança nasce. O Apgar é uma nota que os médicos dão de 1 a 10 quando a criança nasce, 1 minuto depois e 5 minutos depois. Então, o Apgar, em geral, o Apgar 5, que é 5 minutos depois, é maior do que o Apgar 1. Né? A criança tem uma recuperação rápida. Então, os principais achados que a gente tem até o momento, esse é um trabalho em andamento, a gente ainda está pensando qual a melhor, como trabalhar com os dados de temperatura, se é melhor... Eu vou até falar daqui a pouco dos dados, então, assim, a gente tem alguns resultados, mas, assim, a gente ainda está tentando buscar que medidas de temperatura seria melhor para a gente trabalhar. Então, aí o que a gente tem por enquanto, né? Que é um efeito bastante persistente que a gente observa, é o efeito negativo, né, de aumentar o número de dias de ondas de calor, né, afeta o peso ao nascer. Também afeta as notas de Apgar 1 e 5, né, dependendo das medidas, e também aumenta a probabilidade do bebê, de episódios de natimortos. Então, a gente tem tanto dias, né, quantos dias a gente tem em determinadas temperaturas. Então, a gente tem os dados, né, por dia. Então, a gente olha no nível do indivíduo, que é a mãe, né? A gente sabe que aquela mãe teve um bebê, né? As características do bebê ao nascer e tem as características da mãe. A gente depois agrega por nível do município e por mês. Por quê? Porque a gente quer olhar se os efeitos, né, de você ter um aumento de temperatura vai aumentar a incidência de natimortos. E aí a gente acha um resultado positivo, né? Então, aumenta a temperatura, né? As ondas de calor, você aumenta a incidência de natimortos. E a gente encontra, assim, não é um resultado super definitivo, mas a gente tem um efeito, um impacto. A cidade ter um programa de saúde da família melhor estruturado, né, uma proporção maior de domicílios atendidos, diminui um pouco o impacto desse efeito negativo que a gente encontra no aumento de natimortos. Aqui é a estatística descritiva, né, dos nascimentos dos nascidos entre 2005 e 2018, dados da SINASC. Então, a gente tem a primeira parte de cima, né? São as características da mãe, né? Então, em média, as mães têm 25,8 anos. No norte, a média da idade é a menor. Até fazendo um parênteses, né? Quando a gente olha, por exemplo, gravidez na adolescência, a incidência maior é na região norte. Então, faz sentido você ter uma média de idade das mães menor, porque você acaba tendo... as mulheres acabam tendo filhos mais novas na região norte. Aí 17% dessas mães completaram o ensino médio, 34% são casadas, e aí quase 14% coabitadas, ou seja, 38, 40, quase 50%, né, são casadas ou coabitam, e um pouco mais da metade, solteiras. 15% tiveram algum episódio de aborto, né? Na verdade, assim, o aborto, nessa maior parte, é aborto... A gente não tem essa informação, mas, em geral, pode ser o aborto, até o aborto espontâneo, né?
E o número prévio de filhos, 1 filho em média, né? Então, a gente tem. Aí, as características dos bebês, né? 98% nasceram nos hospitais, 62% tiveram 7 ou mais visitas de pré-natal, acho que são 6 ou mais, que é o sugerido pela OMS, 52% de parto cesárea, 3 quilos, 180 gramas de peso ao nascer, o APGA, né, 1 é quase 8,3 e a APGA 5, 9,3, que eu falei que é um pouquinho maior. E a anomalia ao nascer é 0,8%, né, dos bebês. Aí aqui são a estatística descritiva dos natimortos. Esses dados são públicos, né? Você pode pegar pelo DataSUS, eles estão ligados ao Fiocruz. Então, a gente tem o total, né, de natimortos. Então, assim, o total de nascimentos aqui, a gente tem... Peraí, nossa, está bem em cima, acho que 3 milhões... Não, tem 3 milhões. Quase 41 milhões de nascimentos, né? Quando a gente vai para os natimortos, felizmente, né, a gente tem um número muito menor, né? Então, a gente teve 143 mil natimortos registrados entre 2005 e 2018. E aí a gente colocou algumas características das mães. A idade média das mães já é mais alta, 27 anos, que já tiveram algum episódio de aborto, né? 54%. As perdas após 37 semanas, 30%, que é bastante. E aí na base de dados dos natimortos, a gente tem informação das causas, né? Quer dizer, tem uma que é unknown, né? Você não sabe por que está lá escrito que causa não conhecida. Então, é 20%. Aí, 40% é por causa materna. Alguma coisa aconteceu com a mãe, né? Que levou a esse evento. Então, sei lá, a mãe teve aumentou, por exemplo, teve um problema de pressão alta, algum problema da mãe que pode ter afetado o bebê, né? Aí a gente tem 25% em relação à hipóxia, né? Que é questão de respiração. Então, isso também tem a questão... Acho que a do cordão está na 2. A questão do cordão umbilical está na 2. E na 3, a parte de respiração, algum problema respiratório, né, do bebê. Aí você tem alguns outros problemas, malformação, né, 2%. Quer dizer, 1,4%, vai. E, então, aqui, essa é uma descritiva das duas bases, né? Aí a gente tem aqui unidades de cuidados, né, primários dos municípios. Aí a gente tem, no total, né, a população que tem uma maior proporção de unidades, né? Você tem, no total, 86%, aí a proporção maior está no Nordeste e a menor na região Norte. Aqui é o seguinte, aqui é uma figura que está mostrando o seguinte: o número médio de dias de calor, número de dias médios, né, de calor excessivo, quando você olha 30 dias. Então, assim, não é bem a medida que a gente está usando agora, mas ele dá uma ideia espacial que eu acho bem interessante. A primeira figura, a da esquerda, ela está mostrando as regiões que são as mais quentes. Então, a gente vê que é centro-oeste e norte, né? E um pedaço do nordeste. Tem vários pedacinhos que são mais quentes. E aí, quando a gente olha da direita, a gente olha que o número de dias mais quentes nos últimos 30 dias
que a gente chama desses números de dias quentes nessa figura? É se, por exemplo, se a temperatura média daquele dia, dos últimos 5 anos, era de 25 graus, e você tem 30 graus, ou seja, está 4,5, 5 graus acima do que seria a temperatura média, é considerado um dia de muito calor. Então, a partir de 4,5 graus acima da média daquele dia, dos últimos 5 anos, é considerado um dia muito quente. E aí, quando a gente olha o número de dias excessivamente quentes, eles estão praticamente onde? No sul e no sudeste, né? E aí inverte a figura, né? Então, onde já é muito quente, normalmente você acaba tendo menos dias de onda de calor, que é interessante, né? Da gente observar. Bem, e aí qual que é a medida, então, que a gente está usando no trabalho? Uma das medidas é essa aqui. A gente dividiu as temperaturas em menos de 23 graus, né? Entre 23 e 27, entre 27 e 31, entre 31 e 35 e acima de 35. Aí a gente observa o seguinte, quando a gente olha acima de 35, o número de dias, né, que as regiões têm algum dia acima de 35 é um número baixo, né? Menos de 5. O que a gente olha é que você tem o maior número de dias quentes, por exemplo, região norte, quase 20, entre 31 e 35. E a centro-oeste e nordeste também. Já a região sul, você tem uma maior incidência com temperaturas menores de 23. E a região sudeste é entre 27 e 31. Então, as características são diferentes entre as regiões, a gente observa isso, né? E aí a gente vai contar, né? Se você... Então, isso seria... Então, isso seria o número de dias, né? Por temperatura, né? Em cada um desses intervalos por mês, né? E aí, se isso vai ter algum... Então, a gente divide por esses intervalos. O intervalo base que a gente usa é menor que 23, e aí o restante comparados, né, com a temperatura, o intervalo base, que é menor que 23. Gente, alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? O pessoal está respondendo no chat que não tem dúvidas no momento. Tá bom, tá bom, tá bom. É que eu não estou vendo, né? Então eu fico aqui às cegas. Tá bom. Então, aí a nossa estratégia empírica é o seguinte: a gente tem a variável X, né, que é a variável, são os controles que a gente consegue, que a gente tem nas bases de dados, né? Idade da mãe, se o parto, tipo de parto, raça. Então, a gente pode observar, o que a gente consegue observar, a gente coloca como controle. Aí a gente tem efeito fixo de município, a gente tem o efeito fixo de trimestre e ano, né? E aí a gente vai olhar o seguinte, olha, a gente coloca todos aqueles intervalos de temperatura, entre 23 e 27, 27 e 31, e assim sucessivamente. Por quê? Porque pode ser que haja um efeito que é não linear, né? Então, você pode talvez ter um efeito muito maior quando você tem a temperatura maior que 35 do que, por exemplo, tem 27 e 31. Então, uma tentativa que a gente tem de tentar medir. E o B é a nossa variável dependente, que aí ela vai variar, né, dependendo do que a gente quer analisar. Então, por exemplo, pode ser, por exemplo, o peso ao nascer, né? Então, depende do que a gente vai estimar. Né? Pode ser, por exemplo, na base, né, no nível do indivíduo, o peso ao nascer do bebê, a nota do APGAR1, APGAR5, né, a probabilidade da gente observar, né, um nascimento,
natimorto comparado ao nascimento, né, a gestação que vai até o fim, que o bebê nasce sem problemas. E aí a gente... Lorena, Oi, fala. uma dúvida ali. Você, no B, eu tinha entendido que vocês tinham agregado por município, mas então ele permanece individual, mas daí os dias são por município, é isso? Não, é assim, a gente tem estimações diferentes. A gente tem pelo indivíduo, e é por dia. Então, peso ao nascer é por dia. Apgar 1, a nota do Apgar é por dia e por indivíduo. Peso ao nascer é por indivíduo e por dia. Essas estimações são por dia e por indivíduo. O que acontece é que quando a gente quer observar o efeito desse aumento de mais dias, né, num certo nível de temperatura, na quantidade de natimortos por 100 mil habitantes, aí a gente agrega por município e por mês. Entendi. Obrigada. Entendeu? Uhum. E aí, tem mais outra coisa também. Aqui a gente vai fazer quando a gente for mostrar os resultados, a gente faz, por exemplo, os efeitos, por exemplo, né, das diferentes intervalos de temperatura, quando você tem mais dias, por exemplo, com entre 31 e 35, ou maior que 35, né, etc. Por exemplo, no peso ao nascer, certo? Só que assim, a gente vai olhar, por exemplo, nos últimos 30 dias de gestação. E se isso aconteceu nos últimos 60 dias de gestação, para ver, ou nos 180, a gente olha 30, 60, 120 e acho que 180. A gente tenta examinar se em momentos diferentes da gestação, ou seja, no terceiro ou no segundo trimestre, a gente tem efeitos diferentes na gestação dos bebês, né, dos resultados. Então, por exemplo, aqui, efeitos da exposição ao calor, né, durante o último mês no último mês de gestação. Então, a gente olha para o último mês da gestação das mães. Então, o que a gente encontra é o seguinte: quando você aumenta um dia a mais, né, de uma temperatura, por exemplo, acima de 35, você diminui o peso do bebê em 0,3 gramas. Né? Se for de entre 27 e 31, você tem um efeito, mas ele é menor. Então, ele vai aumentando conforme você vai aumentando a temperatura. Então, o que a gente encontra no último mês. Quando a gente olha para o Apgar, esse resultado, então, a gente não está sabendo muito bem como explicar, né? Porque, por exemplo, aqui, quando você tem um dia a mais, né, de temperatura entre 31 e 35, você tem um efeito negativo na nota do Apgar. Mas, acima de 35, o efeito é zero. Que aí seria um pouco estranho, né? Você tem um dia mais quente ainda e aí o efeito é zero. Então, por isso que eu falei no começo que assim, o resultado robusto que a gente tem, por enquanto, é no peso ao nascer, né? Que sempre ele é negativo e estatisticamente significante. A probabilidade de você nascer um natimorto, aí isso também é quando você olha por dia, porque a probabilidade de você ter um bebê com natimorto ou não, comparado aos nascimentos, ao total de nascimentos, a gente acha também um aumento entre 31 e 35, e acima de 35 a gente não encontra. Por isso que eu falei, a gente tem, como não tem uma escolha, né, de temperatura, nessa literatura de clima, né, não tem
não, a temperatura a gente vai medir ondas de calor do jeito A, né? Assim, pelo que eu entendo, porque não é muito a minha área, mais a da SOF, a gente não tem isso fechado. Então, o que a gente tem, por exemplo, o que a gente vai fazer daqui para frente agora, a gente vai olhar para várias formas diferentes, né? E aí, para ver que resultados que a gente consegue observar, né, o resultado, e que ele se mantém mesmo com diferentes medidas de temperatura. Então, aí a gente tem da probabilidade, e aí aqui é o seguinte, aqui é quando a gente agrega os dados por mês e por município, e aí a gente vai olhar o seguinte, se eu aumentar, né, você tiver um dia a mais de temperatura alta, né, nos últimos 30 dias, se isso aumenta o número de natimortos por 100 mil habitantes. E aí a gente tem aqui, nessa primeira coluna, seria... eu acho que eu estou... Deixa eu só passar aqui um pouquinho, que eu acho que eu... Só um minuto. Tá. Eu acho... Gente, eu acho que esse... Eu vou pular esse aqui, porque eu acho que isso era uma outra... Acho que eu coloquei errado. Então, eu vou pular ela. Mas, porque assim, isso aqui é uma outra medida de temperatura, que é um pouco diferente. Quando você olha a temperatura pelo percentil, né? A temperatura no 1% mais quente, os 5%, e os 90%, né? 99%, 95% e 90%. E aí a gente vai vendo que vai tendo uma variação. Então, aqui a gente roda na primeira coluna uma regressão, né, de Poisson, e aqui é o ALS. Por isso que eu estou falando, a gente está olhando para várias medidas diferentes. Aí aqui é para os últimos 3 meses de gestação. Então, se a mulher, né, tiver mais um dia, né, no intervalo entre 27 e 31, 31 a 35, acima de 35, se ela for afetada nos últimos 3 meses, 90 dias de gestação, se você tem um efeito no peso do bebê. E aí a gente continua observando uma queda no peso do bebê. Aí já para o Apgar, a gente praticamente já não tem mais efeito nos últimos 3 meses. A gente não observa mais efeitos. Na probabilidade de você ter um natimorto também não, mas aí eu acho que assim, a gestação de natimorto também não chega a 40 semanas em geral, né? Então, apesar de 30% ser acima de 37, você tem os 70% que não. Então, acho que a gente perde aí 3 meses, é um tempo significante aí para essa base, né? Aí aqui a gente olha nos últimos 7, 8 meses, né? Nos últimos 2 meses antes da gestação. E aí aqui, olhando pela mesma medida que eu tinha mostrado, entre essas temperaturas, menor de 23, entre 23 e 27 sucessivamente, a gente olha, quando a gente faz a regressão Poisson, a gente tem um efeito positivo, né? Que se mantém, e aqui em OLS ela também vai crescendo, né? Então a gente tem aí um efeito tanto olhando para Poisson como para OLS. A gente observa que, então assim, a gente tem, eu diria, 2 resultados que eu acho que são bastante que permanecem, né? O peso ao nascer do bebê, né, que é negativo, e o aumento, né? Se você tiver um aumento de temperatura, o número de dias numa determinada temperatura, você aumenta o número de natimortos por 100 mil habitantes. Então, acho que são 2 medidas aí que se mantêm. Aí, aqui nos últimos 6 meses, né?
Então, a gente observa também uma queda no peso do bebê, ele persiste, né? Aí, aqui, nos últimos 6 meses, né, a nota do Apgar também... Aqui a gente tem até um efeito positivo, que é estranhíssimo, né? Então... E aí a gente vai fazer alguma heterogeneidade, que é o seguinte, olha, o efeito da exposição ao calor durante o último mês de gestação, olhando para por exemplo, se a mãe tem maior escolaridade, tem menor escolaridade, ou tem um ensino médio, então, para ver se você tem efeito heterogêneo, né, pela escolaridade da mãe. Então, por exemplo, a gente tem que, no caso aqui, né, no peso ao nascer do bebê, por exemplo, se a gente olha a escolaridade, para as mães com alta escolaridade, ou seja, graduação, né, para cima, a gente não tem o efeito, a gente não observa esse efeito. Mas para mães com baixa escolaridade ou para ensino médio, a gente observa. Não, pelo menos no 31 a 35 e acima de 35. Então, a gente tem aí a gente observa pelo nível de escolaridade, a gente não tem renda. Então, pode ser que a escolaridade seja uma proxy para a renda, né? A gente não tem a renda das mães. E quando a gente olha por raça, a gente também observa, né, que o efeito negativo é entre mães pretas e pardas. Acima de 35, entre 31 e 35 não tem efeito para mães pretas, mas você tem para pardas, e aqui também entre 27 e 31. Então, a gente acha alguma heterogeneidade por escolaridade da mãe e raça da mãe. E aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, quando as mães, né, quando a onda de calor acontece no último mês de gravidez, né, mas os municípios têm maior cobertura do Saúde da Família. Aí o que a gente encontra é o seguinte, quando acima de 35, a gente vê que o efeito negativo é das cidades que têm menor cobertura. Das de maior cobertura, você já não tem mais efeito. Mas quando você olha entre 27 e 31 e 31 e 35, o resultado ele é estranho, né? Porque você tem um efeito negativo para lugares que têm maior cobertura. Então, assim, eu não sei se vocês têm, eu acho, assim, fica estranho, né? Por que você tem municípios com maior cobertura, mas que você encontra efeito negativo, né? É mais aqui, aqui dá a probabilidade isso é da probabilidade de ter um natimorto. A gente tem um efeito entre as temperaturas de 31 a 35 em áreas que você tem menor cobertura da saúde da família. E depois a gente vai ter efeitos de exposição ao calor quando você tem pelo menos, né, 6 ou mais visitas ou menos de 6, né? Então, quando você tem entre 27 e 35, aqui entre 27 e 31, o número inadequado pode ter um efeito no peso ao nascer. Entre 31 e 35 não faz diferença. E acima de 35, é interessante, né? A gente tem um efeito negativo. Mas daí, uma coisa que a gente ficou pensando é o seguinte, será que, por exemplo, se você já tem, né, está sentindo mal, será que isso faz com que você tenha mais visitas, né? E então pode ser também alguma coisa nesse sentido, né? Infelizmente a gente não tem informação dos domicílios
quanto a proporção de domicílios, por exemplo, com ar-condicionado ou ventilador, porque isso seria uma ótima forma da gente ver como que o ar-condicionado ou você ter acesso ao ar-condicionado ou ventilador mitigaria, né, efeitos de ondas de calor. Isso é uma informação importante, né, para a gente poder eventualmente poderia tentar entender, né, como que isso poderia mitigar esses efeitos. E aí, para concluir, né, a gente está tentando entender com diferentes medidas de temperatura. Hoje eu trouxe para vocês, né, com os intervalos, né, menor que 23, entre 23 e 27, assim sucessivamente, como você ter mais dias de calor, né, implicam, né, em queda de peso ao nascer, em notas do Apgar, ou, por exemplo, aumenta a probabilidade de natimorto, ou quando a gente agrega, né, por município e por mês, se você tem um aumento no número de natimortos por 100 mil habitantes. Então, a gente tem esses resultados, alguns a gente... Então, como eu falei, né, a gente vai ainda trabalhar, né, para ver com que intervalos de temperatura ou como que a gente vai medir essas temperaturas ou de formas diferentes para tentar ter ter mais uma robustez, né? Para os resultados, o que a gente tem assim bem robusto é o efeito ao peso ao nascer e no aumento um aumento de natimortos por 100 mil habitantes. A gente também tem essa heterogeneidade, né, entre mulheres com menor nível de escolaridade e minorias raciais, que eu acho que é uma questão importante, e a gente vai tentar também encontrar outras medidas, por exemplo, de acesso à saúde, que poderiam mitigar esses efeitos adversos, né, que vêm das ondas de calor. Acho que seria isso. Muito obrigada, Lorena, pela apresentação, muitíssimo interessante. Eu vou primeiro abrir para perguntas, tá? Pessoal que está assistindo, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, levantar a mão. Vamos ver se... Ou, enfim, pode colocar aqui no chat também. Então, oi, Leonardo, fica à vontade. Estava esperando uma pergunta sua mesmo. Tudo bom, Kenen? Tudo bom, Lorena? Primeiro, parabéns pelo trabalho. A Kenen falou que está esperando porque minha tese foi parecida, assim, eu estudei microdados também do Sinasc e fiz sobre a saúde do recém-nascido. Uma dúvida que eu tenho ali, quando você falou da questão do pré-natal, aí uma das coisas que eu estudei bastante, assim, é a questão de a gente tem bastante trabalho que fala que um bom instrumento para o pré-natal é o Estado Civil, né? Eu não sei se você conseguiu controlar isso ali, vocês pensarem em controlar isso nessa última estimação, porque às vezes o Estado Civil pode mexer, né, no impacto do pré-natal, se ele tiver Não, omitido, né? A gente controla se a mulher é casada ou solteira. Uhum. Não, a gente controla. Tá. Foi a sua dissertação de mestrado que você fez? Foi para tese de doutorado, eu fiz... tese de doutorado? Tá. Um dos Depois eu vou trabalhos procurar. pré-natal e saúde do bebê no Brasil, usando os microdados. E uma coisa que eu percebo, assim, acho que é que uma coisa que falta muito nas bases do SUS, né, que a gente não tem dados clínicos dos recém-nascidos, né? E isso, às vezes, deixa os efeitos das regressões muito pequenos, e às vezes, por ele ser pequeno, mesmo que ele seja significativo, às vezes ele inverte o sinal, né? Então, no Apgar, dá para ver que inverte o sinal. A gente sabe que, às vezes, é inesperado, mas
é um pouco difícil, não tem muito o que fazer, né? Porque a base não permite também a gente explorar muita coisa, né? A não ser que a gente tenha dados um pouco mais granulares, assim, que é um pouco difícil, né? A gente ter essas. A gente tentou achar o número de ventiladores por domicílio ou por município e ar-condicionado. Não sei se algum de vocês tem essa informação, porque eu acho que isso seria importante, né, para tentar entender, porque provavelmente iria mitigar, né? Porque uma coisa é você Sim. estar com no ar-condicionado 35 graus, 40 graus, e outra coisa você está sem o Sim, ar-condicionado ou sem ao menos um ventilador. sim. Mas é uma informação importante. Não sei se você chegar a cogitar, mas talvez daria para tentar pegar. Mas daí é outra base, né? Que seria a CISUS, né? Que aí tem o CEP do atendimento, o CEP de moradia de quem vai fazer o atendimento. Aí daria para ver se a pessoa foi internada para fazer o parto, né? E aí dá para ver de onde ela saiu, qual é o CEP. Aí provavelmente os bairros mais ricos talvez tenham problemas menores. Mas vai dar um super trabalho, né? De já referenciar e tal, mas acho que talvez seja um. CISUS? SIHSUS, que é o Sistema de Ah, Informações tá. Sim. Hospitalares. É. Que aí tem a IH, que é aquela. Eu esqueci o nome exatamente, mas é como se fosse a nota fiscal do atendimento, né? E aí Ah, mas ah, numa das colunas tem o CEP do atendimento. não, Então, mas esse como é que CEP você vai saber qual que é a mulher que teve bebê? Como é que você faz isso? eu acho que aí só teria que usar aquela base, porque você tem a discriminação do que aconteceu. Inclusive, dá para ver. Aí, eu não sei se dá para ver se tem óbito da criança, mas dá para ver se tem óbito da pessoa atendida. Então, se a mulher foi ser atendida, ela foi atendida para o código que é parto, e aí no final da coluna ela tem um óbito, então provavelmente ela morreu no parto. E aí dá para ver de onde ela veio, o CEP da residência dela. E aí esse CEP vai estar, em geral, associado a um certo bairro, né? E esse bairro vai estar associado com uma renda e tal. Daria para fazer algo assim. Só que eu não sei se o quão factível é você cruzar essas duas bases, né? Acho que daria muito trabalho. Talvez seria outro escopo. Mas é algo, eu iria algo, pensaria assim, pensando para controlar características de domicílio, né? Acho que eu não vejo outra forma de fazer, a não ser que a gente tenha informações de CPF, essas coisas que a gente não tem, né, na base. Sim. O que a gente tem é o CEP do hospital. É, Mas não necessariamente onde você mora, onde você tem bebê, né? sim. Então, E imagine que tem, ao controlar pelo efeito fixo do hospital também, isso já, você pega as características, né? Então você já está controlando por isso. sim. É. Eu acho É, que pela base que a gente tem no Brasil, não tem muita coisa, né, para fazer, eu acho. É a vida, né? Mas parabéns, é só é, essa dúvida mesmo. tá. Não, o que a gente vai tentar trabalhar com outras medidas de temperatura e também olhar se outras medidas de atendimento, de saúde. E aí, o que mitiga, não. Então, Uhum. isso é importante, né? É. Acho que é isso, minha dúvida. Obrigado. É, obrigado, Leonardo. Depois posso passar também para a Lorena, sua tese, encaminho para a Lorena, acho que fica mais fácil que ficar procurando. É, Beleza. Lorena, aproveitar que o pessoal está meio quieto, se alguém mais tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. E vou fazer algumas observações minhas aqui que eu fui anotando. Claro. Quando você estava apresentando, eu achei que a sua variável de controle de temperatura seria a quantidade de dias que a pessoa fica em um evento extremo de temperatura. Eu não estava esperando aquelas diferenciações de temperatura. E daí o que eu fiquei imaginando era exatamente aquele gráfico que você mostrou com os pontinhos vermelhos concentrados em quantidades de dias, sabe? Eu estava achando que aquela ia ser a sua variável. Daí, não sei se vocês já testaram ela, se ela funcionou, ficou diferente, enfim, porque parece que aquilo era uma medida um pouco mais relativa de temperatura do que o que apareceu. E aí, nessa que vocês usaram, por exemplo, dias acima de 30 graus, né?
No norte e no nordeste vai ser tudo assim, só que não vai ser evento extremo, porque não é uma medida relativa. Então, para que lá apareça como evento extremo, vai aparecer só raramente. Por outro lado, os pesos são mais baixos, enfim, você tem vários outros fatores que vão implicar em diferenças regionais em todos os seus indicadores, né? Já que são indicadores muitas vezes ali gerais de saúde do bebê. Então, a pergunta é se vocês já testaram isso. Eu vou fazer as outras aqui, que eu acho que fica mais fácil. A outra é se vocês têm a quantidade de semanas que foi o parto, ou se Ah, vocês têm. tem. Eu acho que eu não coloquei nessa apresentação, mas a gente olha se você Foi antecipa, prematuro. Ah, se se foi for prematuro, né? prematuro. É, É, eu, tá, legal. a gente, a gente olha. Eu acho que sim, já faz um tempo que a gente mexeu, mas eu já não. Porque assim, a gente tentou essa medida, né, que eu mostrei hoje, a gente quer voltar a essa que essa você falou, né, o número de. A gente. Eu acho que a melhor que a gente usou foi essa de número de dias, acima de Uhum, 4,5 graus a mais, né, do que seria a média do dia. Talvez a gente volte para ela, que eu acho que é mais relativa mesmo. uhum, E aí, sim. quanto mais dias, pior o efeito, né? Uhum. Então, acho que com essa, eu acho que tem um efeito de você reduz o número de semanas. Até por isso que o peso é menor também, né? Aham, sim, exatamente por isso, porque daí se o peso ali ele está controlado já por esse número de semanas, né? Porque daí, enfim, se você está puxando os prematuros, você está puxando para antes, e talvez seriam efeitos misturados das duas coisas. Uma outra heterogeneidade que vocês fizeram já seria por tipo de parto, porque, enfim, a via de parto ela acaba influenciando bastante no fato de que o parto cesárea, muitas vezes, ele é escolha só para quem pode ter essa escolha. Então, ele meio que gera uma seleção também de pessoas com um nível de poder aquisitivo maior, porque, por exemplo, se for pelo SUS, a pessoa geralmente não pode optar por um parto cesárea, a não ser que tais condições estejam estabelecidas, a menos que ela esteja em um lugar que as pessoas ali, os médicos, eles sejam pró-parto normal, alguns fatores não vão ser considerados e outros vão, então talvez essa via de parto ela possa separar também. Acho que talvez seria interessante fazer uma heterogeneidade para comparar se o efeito é o mesmo. É, No porque a gente parto controla normal pelo tipo de versus parto. Aí você isso, está. separar completamente mesmo Ah, o entendi. tipo de Comparar parto. igual. Tá. Porque, por Heterogeneidade. exemplo, Tá. se a mulher opta por um parto cesariano, às vezes o parto dela já está marcado e o dia exatamente não vai ser afetado por ela ter mais dias de calor, por exemplo, que acelerem trabalho de parto ou coisas Entendi. assim, porque às vezes ela até marca antes das 40 semanas. Então ela não entra Tá. efetivamente em trabalho de parto, né? Então isso pode estar afetando, assim, imagino que tem alguma diferença em relação ao tipo de parto que essa mulher tem. E a outra pergunta que eu ia te fazer, que você já respondeu, na verdade, é se a localização é a localização da pessoa do hospital, né? E é a localização onde está acontecendo o parto. Eu acho que eu até fiz um comentário semelhante a esse quando o Leonardo apresentou, porque quanto mais a gente está no interior do país, menos a cidade do parto é a cidade que a pessoa vive, né? Como vive, Então, é, e aí a gente teria um efeito espacial importante, que eu acho que seria uma via também interessante para vocês irem, porque você teria um transbordamento, né? Se a minha cidade vizinha está tendo temperaturas extremas, aumenta aqui a quantidade de partos e, consequentemente, poderia afetar esses indicadores também. Não, com Então, eu acho certeza. É. e aí, enfim, tentar, né, esses métodos espaciais, por isso que eu te perguntei também da unidade, se era a pessoa, se era o município, né? Porque daí, sendo o município, te abre a possibilidade de verificar esses métodos espaciais para ver até fazendo um painel espacial de municípios, se isso ao longo do tempo tá sendo afetado de forma diferente ou não. O interessante é se a gente tivesse o CEP da pessoa onde ela
ela reside, né? Você poderia dividir a cidade, né, espacialmente. Isso também teria diferença, né? Eu acho que isso teria diferença nos grandes centros, mas isso não Nos teria grandes diferença no centros, sim. interior. Para cidade pequena, não. Para cidade pequena não teria, né? Então, por exemplo, essa ideia eu acho super legal e até o esforço é grande, mas às vezes vocês focarem numa região metropolitana, vocês conseguem obter um resultado interessante, porque daí você vai ter uma diversidade de temperaturas, inclusive os dados de temperatura você geralmente consegue mapear eles por regiões menores do que o município, então você teria uma variabilidade maior dessa exposição à temperatura e, ao mesmo tempo, você teria uma heterogeneidade para captar aí, em termos de onde a pessoa está e onde que ela teve o parto, né? Talvez até uma outra alternativa seria tentar vincular isso com os dados de emprego. Apesar de os dados de emprego você não ter os nascimentos, você tem a quantidade de pessoas que tiveram licenças maternidades em cada região. Então, isso poderia ser uma proxy para a quantidade de nascimentos ou quantidade de pessoas vivendo ali naquelas regiões específicas para você relacionar com a quantidade de crianças nascendo em cada um daqueles hospitais e as ondas de calor locais. Você consegue colocar a mãe no local dela de trabalho, que muitas vezes influencia até mais do que o de residência, dependendo se ela passa um dia no local de trabalho e é o local de trabalho que vai ter ar-condicionado, é o local de trabalho que vai ter outras Não, com coisas. certeza, com certeza. Faz É, diferença. então talvez o local de trabalho seja interessante, daí daria para fazer pela RAIS, pelas Mas licenças, né? como pelo local de trabalho? Pelas licenças maternidades. Só que daí teria que ser só as mães que tiveram de fato filhos, né? Na RAIS você consegue identificar licença maternidade. Não, não, eu Então sei, você mas você está falando conseguiria da não identificada. Da da, raiz. da qualquer uma delas, você Ah, consegue não, porque a identificada eu verificar sei que tem, tá. A não isso. identificada. Você conseguiria ter uma proxy não, porque daí você já tem da onde a criança nasceu, mas a localidade da mãe, você teria pelo menos a quantidade de mães em cada localidade dentro de É uma uma boa região. ideia. Não tinha pensado nisso. Assim, É porque a RAIS você tem o dia, né? você tem o dia de início da Dia da licença licença, maternidade e quando o final. começou. Isso, exatamente. Aí, de novo, você teria que usar a região, né? Porque você não identifica as pessoas, você não vai saber quem está nascendo em cada hospital ali daquela região. Ah, tá, mas você sabe o município. Você sabe o município, sabe a região dentro do município. Então, se for seguir na ideia de usar o CEP, daí teria que ser a raiz identificada para você chegar nisso. Chegar numa sub-região dentro de um município. É um esforço Tá. grande de dados, mas se tiver braço aí para isso, acho que Não, fica vamos legal. ver. Talvez também dê para olhar se isso aumenta o número de mães que acabam não voltando da licença maternidade, né? Para verificar se os dias de calor provocam mais Pois é, vamos supor, a criança tem mais saídas. problemas, né? Uhum, isso. Se tiver mais problemas, as mães voltam menos. Pode ser também. É, tá. Uma boa. Mas muito legal. Pessoal, tem mais algum comentário, sugestão, dúvida? Não? O pessoal fica tímido nos seminários online. Sempre acontece É, aqui. Deixaram alguma aqui, uma pergunta no chat. Lorena, você consegue ver ou você quer que eu leia? Eu não sei peraí. se você tem acesso ao chat aí. Não. Tá, a pergunta aqui do Márcio Roberto é a seguinte: Olá, professora, parabéns pela exposição. Qual seria a perspectiva para países subdesenvolvidos frente às mudanças climáticas? Ou seja, dado que teremos mudanças substanciais na temperatura e sabendo que países pobres têm uma taxa de natalidade maior, sobretudo em famílias pobres, tudo isso se desdobra na capacidade de aprendizado de uma criança, uma vez que as condições iniciais têm papel elementar nas capacidades cognitivas e formação cerebral. Resumindo, poderíamos fazer uma predição do impacto macroeconômico? Eita!
Ó, macro eu não sei, mas aí eu vou, na verdade, assim, eu vou usar os efeitos, por exemplo, que tem no trabalho da Maria, que eu falei no começo da apresentação. Não é de onda de calor, mas é de enchente, que de qualquer forma tem um efeito, né, no começo da vida das crianças. Então, ela acha efeitos negativos, né, naquele momento que você tem enchente, e depois de alguns anos ela encontra, ainda persistente, né? Em média, as crianças têm uma altura menor e têm algumas questões cognitivas. Então, eu acho que sim. Eu acho que você pode, a criança pode ser afetada e de alguma forma isso pode persistir, dependendo de como ela for cuidada, né? Foi uma coisa até que me preocupou bastante quando a gente observou aquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Eu só me lembrava do paper da Maria e das crianças, né, as mulheres grávidas, porque a gente acaba deixando, não é assim, a gente acaba, né, a mulher está grávida lá, nasce o bebê, não nasceu, mas a gente esquece que isso pode ter consequências de mais de longo prazo, né? E a gente, na época, no momento da enchente, você está preocupado para salvar as pessoas, né? Tirar as pessoas, colocá-las em abrigos. E então, assim, a gente pode ter, sim, efeitos importantes, né? Nos nascimentos por conta disso e observar, né? Isso ao longo do tempo. A questão é que, como a gente não tem dado identificado, a gente não consegue acompanhar a criança. Porque o interessante seria acompanhar as crianças, né? E aí tentar alguma estratégia, né, para tentar estimar esses efeitos, né, por exemplo, de regiões que estão com excesso de ondas de calor em relação a outras, não sei. Aí tem que pensar, né, mas sim, eu acho que tem um impacto negativo. E como a gente observa, né, quando a gente olha para as mulheres com menor escolaridade, o efeito é negativo, ou mulheres negras, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem os efeitos maiores vão ser nas pessoas que têm menos formas, né, de mitigar esses efeitos negativos, né? Então, acho que seria isso. Com certeza. Obrigada, Márcio, pela pergunta. Mais alguém tem alguma questão, pessoal? Até só para terminar a minha resposta, eu acho que assim, isso abre, né, discussão como as políticas públicas são importantes, né? Então, de você ter uma assistência de saúde melhor, né, mais que seja que mitigue, né, de alguma forma esses eventos extremos que são cada vez menos raros, né? Eles acontecem com maior frequência. E por isso que eu cheguei a falar, né? A questão do ventilador e do ar-condicionado, que também é uma forma de você mitigar, né? Eu acho que esse a gente dado, só se for pelo censo, tem alguma coisa mais detalhada, né? Mas não tem Mas muita informação. não tem. Pelo menos nunca ouvi. Então, Lorena, obrigada, super interessante a pesquisa de vocês. Espero ver mais resultados depois, que vocês forem continuando. Para o pessoal de seminários, na próxima semana a gente vai ter o seminário com o Daniel Consentino, que é da UFOP. Daniel trabalha com questões de história do pensamento econômico, se eu não me engano. Então, durante a semana eu envio para vocês o título do seminário deles e vai ser mais um seminário online. Depois dele, a gente ainda tem mais um seminário com o Gustavo Ajo da Unicamp, que também vai ser online, e depois a gente volta para o seminário presencial. Então, fiquem atentos aí às datas e aos convites. Lorena, muito obrigada De novamente. nada.
até daqui uns dias na nossa reunião. E, enfim, foi um prazer ter você aqui, ter essa apresentação toda. Espero que a Obrigada. gente possa ter outras vezes, trazer outras vezes, quem sabe um dia presencialmente, quando a Melhor gente ainda. voltar a ter recursos. Tá Obrigada, bom, Lorena, então. até mais. De nada, gente. Tchau, Tchau, pessoal, tchau. boa tarde, Boa até mais. tarde. A Rita quer fazer alguma pergunta, Rita? Que levantou a mão? Acho que não. Não, foi sem querer. Fui. Na Foi bater a verdade, para palma. parabenizar. Tá certo. Obrigada. Tá bem. Até mais. Pequena, tudo bem?